Fala pessoal, passando aqui para poder dar uma dica de como eu faço o nivelamento da minha impressora, tá? Primeiro ponto que eu faço é limpar o vidro. Aí eu borrifo um pouquinho de água, né? E utilizo a flanela para poder limpar. O vidro já está limpo, certo? As pessoas que não utilizam vidro, aí eu não sei qual é a solução que vocês utilizam para poder limpar, mas eu deixo bem limpinho para poder fazer um nivelamento mais perfeito possível, tá? Em segundo momento eu vou ligar a Ender e fazer o seguinte comando: liguei a impressora, aí eu vim aqui no comando prepare Auto Home, ela vai alinhar, vai descer para a posição inicial. Pronto. Nesse momento o que eu faço? Venho em print, certo? Seleciono qualquer arquivo que eu tiver disponível, esse aqui mesmo. Vou colocar para poder imprimir, porque eu preciso do ponto inicial de impressão. Ela vai dar aquele comando para limpar o bico. Em seguida ela vai para o centro da mesa para poder fazer a impressão. Nesse momento que ela estiver no centro da mesa, aí eu vou cancelar a impressão e vou pegar aquele limite ali como o limite que a Ender determinou para poder imprimir. Prontinho, a mesa já está quase a temperatura ideal para começar a imprimir. Agora ela vai limpar o bico, certo? E em seguida ela vai começar a imprimir. Pronto. O que eu faço agora? Eu venho aqui e stop. Ela começou a imprimir e eu venho e clico em stop. Nesse momento eu entendo que esse ali é o limite que ela utilizou para imprimir, certo? Então eu recomendo até puxar um pouco o filamento, tá? Para poder, como a estrutura está quente, puxa um pouco o filamento e em seguida faz alguns movimentos para poder não ficar saindo filamento ali pelo bico da extrusora. Pronto. Partindo desse princípio, agora que ela está no ponto zero, a partir daqui eu vou utilizar para poder fazer o nivelamento, tá? Então vou esperar ela esfriar um pouquinho, ou pode até desligar a impressora nesse caso e começar a parte de nivelamento, tá? Vou pausar aqui, esperar a impressora esfriar e já volto com o vídeo. Vamos às ferramentas. Eu tenho esse plástico. Ele é um pouco rígido, né? E ele tem uma micragem aqui de aproximadamente 11 milímetros, tá? Então eu utilizo ele para poder fazer o nivelamento. Pode ser uma radiografia também, algum outro plástico que seja um pouco rígido. Eu não gosto do papel, tá? Eu prefiro plástico, tá? Aí a gente vai fazer o procedimento tradicional, lembrando que é muito importante a gente ter umas molas de qualidade. Então essas molas aqui, elas realmente dão uma diferença muito boa em manter o nivelamento da mesa por um período maior, se você precisar estar fazendo manutenção, tá? Então qual é o procedimento agora? Eu vou puxar o hot end para a ponta da mesa e vou utilizar esse plástico, né, para poder fazer a calibragem. E aí eu vou tensionar a mola para ele ir apertando até eu sentir que o plástico está raspando no bico da impressora, tá? E eu vou fazer isso nos quatro
nos 4 cantos. E em seguida eu faço no centro da mesa, tá? Então eu vou precisar fazer essa regulagem algumas vezes. É importante você não fazer uma única vez, você fazer esse procedimento de rotação pelo menos umas 4 ou 5 vezes para ter certeza de que a mesa está 100% nivelada, tá bom? Então vou fazer esse procedimento e em seguida eu volto com vocês. Prontinho, já fiz o alinhamento, tá? Fiz aqui esse procedimento várias vezes, tá? Eu fiz umas 7 a 8 vezes, a quantidade necessária até você sentir que realmente o bico da impressora está prendendo no plástico, tá? É importante que você sinta que ele realmente está raspando mesmo, entendeu? Você sinta aquela dificuldade em puxar plástico ou papel se vocês forem utilizar. É dessa forma que eu utilizo. Após você ter feito isso, liga novamente a impressora. Eu costumo levantar o hot end, tá? E aí eu coloco para poder imprimir algum tipo de arquivo que eu tenha na impressora, tá? Então vamos lá, colocar para imprimir, que só imprimindo vocês vão ter noção se realmente está funcionando, se está legal ou não. E aí quando eu começar a imprimir, o que vocês vão fazer? Deixa dar aquela primeira camada, vocês vão lá, pausa a impressora novamente, suspende o hot end e tira o início da impressão para você ver como é que está saindo a impressão, tá? Para ver se é necessário novamente fazer uma recalibragem, né, da mesa. Vamos lá, eu dei uma aplicadinha ali do gel Bosano que eu utilizo para poder fixar as peças na impressão. 210. Ela deve começar a qualquer momento a impressão. Prontinho. Ela vai fazer a limpeza do bico agora. E começou a impressão. Nesse momento você observa, deixa ela dar a primeira camada de impressão. Em seguida você vai lá, cancela a impressão, remove a primeira camada para você ter uma noção se está bem aderente à mesa ou se não está, se está um pouquinho alta. O interessante, o importante é que o bico ele esteja esmagando um pouco o filamento, tá? Na mesa de impressora. Ele tem que estar esmagando um pouco. Aparentemente o alinhamento ficou perfeito. Então o que eu vou fazer? Ela concluindo aquela segunda camada ali, naquela pecinha, eu vou pausar a impressora, suspender o hot end e destacar cada uma daquelas peças para poder ver como ficou a distância da mesa, né? Para ver a textura, né? De como ficou a pressão do bico da hot end sobre a mesa. Então tá concluindo ali. Prontinho. Pronto, concluiu. Agora eu vou fazer o que? Eu vou vir, parar a impressão e suspender o hot end. Suspendendo o hot end, eu acho bacana fazer essa ferramentazinha aqui, ó. É bem legal. Puxar um pouco o filamento, né, para não poder ficar escorrendo. Pronto. Aqui tá o início da impressão.
né, que estava sendo realizado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou destacar elas. Vou destacar. Pronto. Olha só. Olha como ficou essa camada. Se você dá uma olhada, se vocês darem uma olhadinha, o bico ele ficou pressionando justamente na mesa. Olha que fixação perfeita. Ou seja, o nivelamento está perfeito. É muito difícil uma impressão dessa não sair legal, tá? Então, pessoal, é dessa forma que eu faço o nivelamento da minha impressora. Eu espero que tenha contribuído aí, tá bom? Para ajudar alguém a fazer a impressão.